algumas coisas para manter a união, manter a comunhão, é necessário. Faça, considere-se isso, né? Considere-se isso. A união entre a igreja, a união entre os irmãos é primordial. Ela tem que ser mantida, tá bom? Tem que ser mantida, tá bom? Agora, no capítulo 9, no nosso texto, já estamos no texto 5, o exemplo de Paulo na renúncia pessoal. Ou seja, Paulo também faz renúncias. Paulo, pregador do Evangelho, ministro do Evangelho, apóstolo de Deus, ele tem direitos. Ele tem direitos. Aqui no capítulo de número 9, ele vai desenvolver o princípio da sua renúncia pessoal. O princípio da sua renúncia pessoal, ou seja, ele vai dar exemplo. Ou seja, ele não só fala de renúncia, mas como ele dá exemplo com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho. Paulo dá exemplo. No capítulo 9, ele desenvolve o princípio da renúncia pessoal, citando a sua própria pessoa, citando a sua própria vida, ele sendo o próprio exemplo, ele exemplificando com ele mesmo, né? Ele sustenta que até mesmo um apóstolo deve renunciar os seus direitos por amor ao Evangelho. Paulo diz aí que até os apóstolos, ou um apóstolo, ou um servo, ele tem que renunciar, se for preciso, ele renunciar de alguns direitos por amor ao Evangelho. Ele tem que renunciar. Ele tem que renunciar, porque por amor ao Evangelho. E Paulo é exemplo disso, né? Paulo dá exemplo de outros apóstolos e obreiros, né? Paulo, aqui no capítulo 9, versículo 1 a 6, Paulo afirma, Paulo começa afirmando o seu apostolado, e esta é uma ele autentica o seu apostolado por dois argumentos, por dois motivos. Primeiro, que ele viu Jesus, né? Esse é um argumento firmando o seu apostolado, e que ele é autenticado. Por quê? Porque ele viu Jesus, né? Naquela época, os apóstolos eram tidos como apóstolos, os 12 apóstolos eram considerados pela sociedade, pela comunidade cristã, como apóstolo. Por quê? Porque eles andaram com Jesus, né? Esse é um dos motivos fortes de eles serem reconhecidos como os discípulos de Jesus, porque andou com Jesus, viveu com Jesus, falou com Jesus, viu Jesus. E Paulo autentica o seu apostolado, confirmando que ele viu Jesus ali no caminho para Damasco, né? E o segundo argumento é que a igreja de Coríntio é a sua obra de Deus, ou melhor, é a sua obra de Deus, que ele consolidou, fundou aquela igreja para a obra do Senhor, consolidou para Deus, né? E Paulo dá alguns exemplos, ou melhor, o comentarista dá alguns exemplos da vida comum de renúncia, né? De renúncia. Por exemplo, ele cita aqui um exemplo comum na vida. Um soldado que vai para a batalha, ele renuncia a sua vida em prol, ou melhor, renuncia a sua convivência social em prol da guerra, em prol da batalha. Porém, se ele fez essa renúncia para atender o chamado para ir para a batalha, quem o alistou ou quem o enviou para a batalha fica responsável pelo seu sustento. Ou seja, se ele foi enviado para a batalha, ele tem direito de requerer de quem o enviou para a batalha o seu sustento. Ele tem direito, porque ele está na batalha, ele não tem como retirar o seu sustento. Então, ele tem direito. Ele tem direito
Assim também como um agricultor que planta, ele tem direito na sua colheita. Da mesma forma, o obreiro, da mesma forma, o apóstolo, da mesma forma, o evangelista, ele tem direito, por causa da renúncia que fez ao evangelho, por causa do evangelho, ele tem direitos de viver pelo evangelho, tem direito de viver pelo evangelho. Então ele deve ser sustentado pelo evangelho. E Paulo aqui faz essa renúncia. Renuncia ser sustentado ou renuncia direitos apostólicos. Paulo renuncia direitos apostólicos para não ser pesado aos irmãos, para ser exemplos para os irmãos, para ser exemplo de renúncia de direitos por amor ao Evangelho. Então Paulo renunciou aos seus direitos de evangelista, direitos de apostolado, por amor ao Evangelho. Que direitos são esses? Direito de ser assalariados, direito de ter uma vida, direitos de viver, de aonde ir, levar a sua esposa, levar a sua família, né? Paulo renuncia esse direito por amor ao Evangelho, para não ser pesado aos irmãos, entanto que a prova de que Paulo, a prova do direito de Paulo de participar desses privilégios é o exemplo dos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles não trabalhavam no templo, eles não viviam das ofertas dos templos, eles não viviam das ofertas levadas ao templo. Da mesma forma, os apóstolos, da mesma forma, o apostolado tem esse direito, tem essa primazia. E o próprio Jesus Cristo ordenou também que, na proclamação do Evangelho, que vivam, que comam do Evangelho. Lá em Mateus 10:10 vai dizer. Lá em Mateus 10:10 vai dizer, né? Então, Paulo se exemplifica da renúncia por amor ao Evangelho. Ou seja, aqui no princípio da renúncia pessoal, Paulo se exemplifica, Paulo dá exemplo da sua vida. E ainda na continuação do capítulo 9, do versículo 15 ao 27, Paulo ainda continua no exemplo da renúncia pessoal. Paulo continua na renúncia pessoal. Aí ele vai citar do porquê que ele fez essas renúncias, do que ele renunciou. Aqui, Paulo afirmou a segurança do seu apostolado e os direitos do mesmo. Porém, ele declara que não o fez de nenhum destes direitos e que suportaria tudo para não ser o empecilho ao Evangelho. Ou seja, Paulo faz essa renúncia para que o Evangelho cresça mais, para que o Evangelho floresça mais. Paulo não goza desses direitos do apostolado para que esses direitos não sejam um empecilho para a progressão do Evangelho. Porque Paulo ele queria que o Evangelho fosse anunciado gratuitamente, para que naquela cultura, naquela cidade, não fosse visto como um pagamento por aquilo que ele estava fazendo, né? Ou melhor, como ele cobrasse para pregar o Evangelho, que ele cobrasse para pregar o nome de Cristo. Paulo tem a plena consciência de que o Evangelho teria mais fácil aceitação se ele não requeresse pagamento pelo seu trabalho ministerial. Algumas pessoas, é direito do apostolado, é direito do apóstolo, é direito do obreiro. Por isso que Paulo vai dizer que o obreiro é digno do seu salário.
Porém, aquelas pessoas que são imaturas na fé, aquelas pessoas que não têm o entendimento, critica isso. Critica porque não tem entendimento que o Evangelho, o pregador do Evangelho, daquele que vive do Evangelho, não estou dizendo os supostos pregadores itinerantes aí, que pregam supostas palavras de Deus, que vêm em nome de Deus, mas vão em ter o próprio nome, porque não querem trabalhar, porque não querem, né? Mas o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, ele tem direito ao seu salário, tem direito. E Paulo observa naquela cultura, naquela cidade, que se ele requeresse gozar dos benefícios do apostolado ministerial, do trabalho ministerial, seria um empecilho para o crescimento do Evangelho. Então temos que ter essa observância também de que a forma como se é feita não causa impacto negativo. Não causa impacto negativo. Se for causar impacto negativo, não faça. Se for causar impacto negativo, renuncie a esse direito. Se for causar impacto negativo, não faça. Melhor que não faça. É isso que Paulo está afirmando aqui. Mas ele tinha uma razão para pregar. Ou seja, se ele abdica dos seus direitos, é porque ele tem motivos, ou melhor, porque ele tem um objetivo a cumprir. Ele tem um objetivo, um alvo a ser atingido, que é a proclamação do Evangelho. E algumas pessoas não se abdicam desses direitos, não se renunciam desse direito por causa do amor ao dinheiro. Isso é latente em nossos dias, é visível. Pregadores que não vão pregar, são convidados para pregar e estipulam valores para suas mensagens, estimula valores calculando horas trabalhistas, horas trabalhadas, como, calcula-se aí. E quando a igreja de Cristo não tem a condições, ou ela não se enquadra nos seus padrões, eles não vão. Mas eles não renunciam por amor ao Evangelho. Se não pagar 3.000, ele não vai. Se não pagar 3.000, mais hotel, mais viagem de avião, o pregador não vai. Se não pagar, ele não vai. Que amor ao Evangelho é esse? Isso não é amor ao Evangelho. Isso é mercantilismo. Isso é barganha. Isso não vou nem abrir o leque para não entrar, aprofundar esse assunto, que essa não é a temática, essa não é o propósito aqui. Mas o propósito aqui é que Paulo queria que o Evangelho fosse anunciado gratuitamente. Se for para causar impacto negativo, volto a dizer, não faça. Ou melhor, se renuncie. Faça e renuncie. Para que o Evangelho cresça, é necessário que eu diminua. Para que ele apareça, é necessário que eu me diminua. Para que ele apareça. E se para ele aparecer eu preciso fazer renúncia, eu tenho que renunciar. Porque renúncia é sinal de fidelidade e amor a Deus. Amor ao Evangelho de Deus. Paulo dá esse ensinamento aqui. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E com tudo isso, qual era o objetivo de Paulo com isso? O objetivo de Paulo com isso era ganhar o maior número possível para Cristo. O propósito de Paulo vai muito além de procurar a glória para si. Paulo não estava procurando a glória para si, não. Ou seja, igual tem muitas pessoas também aí que fazem renúncias para adquirir para si holofortes, para adquirir para si nome, status. Não, mas o propósito de Paulo em renunciar vai muito mais além
do que holofortes, vai muito mais além do que a sua própria glória. O propósito de Paulo é mais profundo em dar em benefício do Evangelho e ganhar almas quantos for possível. O propósito de Paulo era renunciar para ganhar. Para ganhar. E Paulo demonstra isso, vive isso e nos ensina isso. E isso tem que ser observado, né? Isso tem que ser observado. O exemplo de Paulo tem que ser observado. E Paulo nos ensina: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me perguntaram para Cristo: Senhor, eu quero te seguir. Sim, pode seguir, mas eu não tenho nenhum lugar para reclinar a cabeça. Eu não tenho nenhum lugar para deitar, não tenho nenhum lugar para escorar. Mas se quiser me seguir, pega a sua cruz e venha. Renuncia tudo e venha. Eu não prometo nada. Ele não promete nada. A única coisa que ele promete é um lugar junto ao Pai. É um lugar junto ao Pai. E eu tenho absoluta certeza, prego e professo, que este lugar dinheiro algum pode comprar. Que este lugar é muito melhor que aquilo que o dinheiro possa nos dar. É muito melhor. Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda epístola, se não me falha a memória, que é na segunda epístola, no capítulo de número 9, que aquilo que o olho não viu, que aquilo que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são aquilo que Deus tem para aqueles que temem e o amam. Deixa eu só conferir se é no capítulo 2 mesmo, de 2 Coríntios. Eu acho que é no capítulo 2 de 2 Coríntios que Paulo fala isso. Paulo dá essa mortificação da carne. No capítulo 2 e o verso 9, deixa eu ver. Ou no capítulo, ou é no primeiro livro. Deixa eu ver aqui. Vamos achar aqui para ver se é no primeiro livro aqui. No primeiro livro. No capítulo 2 do primeiro livro. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para aqueles que o amam. Para aqueles que amam o Evangelho. Então o dinheiro não pode comprar. Se for necessário renunciar, renuncie, meu irmão, renuncie, minha irmã. Pode ter certeza que por amor ao Evangelho vale a pena. Vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo ainda nos adverte que a sua renúncia garantia a sua salvação, né? De que vale reivindicar seus direitos e privilégios se viver e perder a minha própria salvação. No versículo 23 a 27, Paulo mostra o perigo que ele enfrentaria caso afastasse do caminho da renúncia pessoal e voluntária, né? Vale a pena nós lermos aí no capítulo 7 e o versículo, né? Vale a pena. 23 a 27, né? 23 a 27. Cadê? Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos de homem. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho eu mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à sua mulher, não busqueis separar-te, estar livre de mulher, não busque mulher. Ou seja, Paulo está dizendo que as suas renúncias
lhe garantiriam um lugar no céu, lhe garantiria a sua salvação. Está dizendo, ó, fica como o Senhor te chamou. Fica como o Senhor te chamou. Se Ele te chamou assim, fique assim. Se Ele te chamou assado, fique assado. Olha assim, não busque separar-te, se está livre de mulher, e não busque mulher. Ou seja, fique como você está. Aceite o ministério que Deus te deu. Aceite. Paulo mostra, voltando a dizer aqui, o perigo que ele mesmo enfrentaria se afastasse do caminho da renúncia. Ao afirmar que tudo faço por amor do Evangelho, ou melhor, meus irmãos, estava lendo o capítulo errado aqui, mas estava lendo o capítulo errado, é o capítulo de número 9. Por isso que eu estou vendo aqui que não está batendo os pensamentos aqui, que não está batendo aqui. 9, capítulo 9 de 1 Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 23 a 27. Vamos lá. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Para ser participante dele. Por isso que Paulo renuncia aos seus direitos, ou melhor, aos direitos do apostolado, por causa do Evangelho, para que ele também participe do Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcançaste, e tudo que aquele luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo na porta. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para a pregação aos outros. Eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Dispensa totalmente o comentário, qualquer tipo de comentário, o texto. Eu, Paulo, faço isso por causa do Evangelho, para que eu também seja participante dele. Olha o verso 27. Me subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não me venha